sentido, assim, eu acho que tem uma coisa, assim, a imediatez te tira isso que era bonito na época dos anos 80, lá que eu estava na faculdade, como aluna, assim, ó, era, por isso que eu falo muito do professor Pedro, assim, não era só o conhecimento, assim, era o conhecimento num nível de emocionalidade, assim, ó, que tu não tinha assim, ó, mas agora eu vou ler, mas eu vou ler, mas eu vou derrubar ele na aula. E aí tu ia furioso, assim. E aí não tinha aula que não fosse legal, assim. A gente trocava o boteco para estar na aula. Houve essa progressão, assim, né? A gente tudo juvenil, querendo beber a noite inteira. A gente depois, aí a gente entendeu que o boteco ficava aberto depois da aula, então não precisava nem matar a aula. E aí o boteco ficava mais legal ainda, porque eram discussões que iam noite adentro. E aí, né? Eu digo para os alunos, porque eu sou fina, né? Eu sou muito chique. Quando eu fui a Paris, semana passada. Mas assim, ó, eu fui a Paris uma única vez, e é lógico que eu fui no café, no Café Dois Magos, lá do Deux Magots. Meu francês não chega nesse nível, mas onde o Jean-Paul Sartre, e aí uma outra filósofa que eu acho fundamental a gente lembrar, que é a Simone de Beauvoir, que foi a parceira intelectual e amorosa e política do Sartre. A Simone de Beauvoir, ela foi uma das criadoras não é do objetivismo, não é? Ela é, ou não? Não Ela defende muito sei. das pautas, eu acho que hoje que se defende, até tanto na questão do feminismo, mas eu acho que ela foi uma Eu da... não sei muito Eu não sei se... nesse nível de classificação, mas a Eu li Simone, um pouquinho da história dela, mas o que faz tem tempo. na Simone de potente, e isso é difícil, porque tu imagina uma mulher genial em relação com um homem genial, e os dois eram muito geniais, mas o que que acontece na cultura? A cultura valida o genial masculino. E isso é muito conflitante, assim, né? E aí sentei no café onde eles sentavam, e aí onde as discussões iam madrugada dentro, e eu fiquei pensando assim, ó, gente, que... Eu me senti um privilégio estar lá. E tomar, assim, gente, tomar um café lá é caro pra caramba. Assim, mas um café... Não, não tomei, minto. Eu sou um pouco mais, assim... Eu fiz um pequeno sacrifício, Ah, mas porque a gente olha o fazia assim no contexto hotel, para... né? A gente ia pro hotel e café da manhã era bonzinho. A gente tomava café da manhã, assim, quase 1 hora de café da manhã e passava o dia inteiro sem precisar comer, porque tava brasileiro em viagem, né? E aí, aquele dia, a gente tomou uma taça de Bordeaux e comeu um sanduíche, assim... Não era o vinho mais caro, também não era o mais barato, era o vinho que a gente queria beber. E aí eu fiquei pensando nisso, assim, olha, o conhecimento que saiu daqui atravessou o mar, me fez ver a vida de um jeito diferente, e isso que eu nem fui na Grécia, né? Uma amiga que foi na Grécia disse, não, Cata, um dia que tu chegar na Grécia, tu vai te abraçar numa pedra e não vai mais querer Não sair. volta Já, mais. eu não ganho mais embora. Então, quando tu tá em contato com o conhecimento, tu te transforma de um modo que eu não sei explicar de outro modo, é encantador, assim. E aí, em Paris, eu percebi isso, assim, né? E a gente andou um pouquinho, depois do café, desce, assim, né? E aí, passamos na frente de um dos prédios da Sorbonne e tu olha e diz, meu Deus, isso aqui uau, que maravilha. Até tu... E essa é a parte que me toca profundamente. Você tem que cuidar porque eu sempre choro, mas... Ah, Até um dia que eu estava na Colômbia, na pesquisa da tese, e a gente pegou um ônibus para ir para Bogotá. A gente estava numa cidadezinha na selva e pegou um ônibus para ir para Bogotá. E o ônibus sobe uma morreba de todo tamanho, no meio de mato, mato, mato. Ele sobe tanto que começa a nuvem, assim, fica tudo nublado, porque é muito alto. E aí as Farc, na época, ainda estavam ocupando muito território. E aí meu amigo, que é um agrônomo colombiano, Juan Manuel Otalora Villamil, aí o Juan Manuel, estamos em uma área de peligro, porque las Farc estão, então toma cuidado, que tienes na bolsa, tá? E teu passaporte, tómalo junto a ti. Eu, sim, sim, sim. Eu tava assim no ônibus, né? meu Deus. Aí a gente vai, daqui a pouco alguém faz assim na estrada, assim, ai meu Deus, agora eu vou morrer. Acabou, the game's over. Era o exército. Aí eu assim, ainda bem o exército. Ele assim, não, o exército é pior que as Farc na Colômbia. Aí eu assim, ai meu Deus. Caramba. E aí começou uma tensão, aí pediram pra gente descer com as bolsas. E aí eu comecei a descer e eles queriam fazer revista nas bolsas. E assim, ai senhor, lá vamos, né? Não tinha nada suspeito, nada, tranquilo. O que é suspeito? Se você tem um panfleto das Farc,
Aí tu já... Aí eles pediram documento, aí eu dei o passaporte. Aí quando eu parei de ter medo e olhei para as pessoas, e aí eu tive esse mesmo impacto que eu tive quando eu estava lá em Paris, na frente da Sorbonne, assim, vendo os garçons, tomando café, tomando vinho. Assim, caramba, o que é que está acontecendo aqui? Tinha algo tão forte quanto aquilo que eu reconhecia como forte por causa dos estudos teóricos. Era um pedaço da vida. E aí me chamou a atenção porque os soldados vestiam aqueles capacetes, casco de tartaruga, sei lá, que é um casquinho que vai em cima da cabeça. Mas eles eram meninos, assim, meninos que talvez tivessem 19 no máximo. Então eles eram miúdos e aquele capacete sobrava na cabeça. Tu olhava aquilo e pensava assim, gente, o que está acontecendo aqui? Aí eu lembrei do que o Sartre falava, né? A existência precede a essência. Quem esses meninos vão ser se a vida deles aqui já está tocada nesse nível de qualquer um é o inimigo? E aí o Sartre, que estava lá em Paris, parou do meu lado ali, assim. Então estava eu, o Juan Manuel, e o Sartre e a Simone de Beauvoir encostado no ônibus, né? E eu comecei a pensar, porque você está quieto, os caras todos armados, mas você não para de pensar. Essa é uma guerra difícil, vencer o pensamento. E aí a gente tem aí um monte de gente destruindo a universidade porque acha que se o povo não pensar direito, melhor vai ser para governar. E aí eu fui me dando conta. Aí quando ele pegou o meu passaporte, o menino pegou o meu passaporte, ele, você é brasileira? Sim, sim. Aí o Juan falou, fala em português. Sim, sou brasileira. Pelé! Sim, Pelé. ¿Te gusta Pelé? Sí, me gusta Pelé, mas me gusta más Garrincha. Me gusta muchísimo más Garrincha. No, Pelé es mejor. Sí, Pelé es buenísimo, mas Garrincha es um bailarino. Garrincha toma a pelota. E aí começamos a falar de futebol e as armas, e eu assim, né? Mas aí virou uma conversa de futebol, ficamos mais... Aí passava um vendedor de um copo cheio de morango com creme, né? Como é que chama morango em espanhol? Não me lembro agora. Nananã. Ah, quanto custa? E o Juan Manuel comprando o morango, encostado no ônibus para revista, comendo morango. Assim, gente, é surreal isso. E ali naquele momento, na selva, com o exército e as Farc, sei lá, metida no meio do mato, eu pensei assim, aqui tem teoria sendo produzida nesse momento. Mas quando tu pensa em teoria na universidade, tu pensa num estudo sistemático, com questões já previamente elaboradas, e é submetido a um comitê de ética para pesquisa. Só que a vida não tem isso. Quando tu mergulha na vida, tu tem que colher tudo que a vida te oferece e depois tu vai sistematizar o que a vida te oferece e tu vai fazer isso, conversar com os teóricos e aqui tu começa a construir um caminho. E isso é o que a gente tem na psicologia da América Latina. É tão ousado que a gente faz... E poucos de nós validamos essa ousadia. Porque tem gente que prefere acender uma velinha lá para o Sartre e a Simone em Paris e não tem coragem de botar o pé na selva e ver como é que vivem as pessoas que estão mais próximas da nossa dinâmica cultural, da nossa dinâmica política, econômica, social. Porque isso dá trabalho. Isso põe a tua vida em risco. Mas se tu não botar a tua vida em risco, qual é o sentido do que tu faz? Se tu não estiver disposto a botar a tua... Pode parecer até cristão isso, assim, ó. Se você não estiver disposto a morrer pelo que você acredita, pelo que você vai viver, então. Fala, Sapiens! Gostou desse corte? Então curte, se inscreve, compartilha, nos segue nas nossas redes sociais, que isso ajuda bastante a esse conteúdo chegar a mais pessoas. É isso. Valeu!